Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E nossa aula de hoje nós iremos resolver algumas questões da SPSEC sobre pH e pOH. Então, a primeira questão que a gente vai resolver é do concurso de 2018, onde ele diz: uma solução aquosa de 100 ml de ácido clorídrico, HCl, de concentração 1 mol por litro, foram adicionados a 400 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração 0,75 mol por litro. Ele te dá que o log de 4 é 0,6. Considerando que a solução básica foi parcialmente neutralizada pela solução do ácido, o ácido clorídrico é um ácido forte, ou seja, 100% ionizado. O hidróxido de sódio é uma base forte, ou seja, 100% dissociado. O pH da mistura resultante dessa reação de neutralização é... Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai retirar os dados desse exercício. Então, eu vou abrir aqui uma nova página para a gente fazer esse exercício, ok? Então, primeira coisa que ele fez foi te dar uma solução de HCl, onde ele te deu um volume, certo? Que foi de 0,1 litros e uma concentração em mol por litro igual a 1 mol por litro, ok? Então, se ele tem 1 mol e 1 litro, então em 0,1 litros, ele vai ter quantos mols de NaCl? Então, no caso aqui, ele vai ter 0,1 mol, ok? Mesma coisa na solução de hidróxido de sódio, ok? Ele te deu um volume igual a 400 ml, que corresponde a 0,4 litros, e uma concentração em quantidade de matéria igual a 0,75 mol por litro. Então, eu não tenho 0,75 mols em 1 litro, certo? Então, em 0,4 litros, eu vou ter X. Então, o número de mols de NaOH, 0,75 vezes 0,4, vão dar 0,3, o quê? Mols de NaOH, ok? Até aí? Bom, aí... esses dois solutos, dessas duas soluções, eles reagem porque é um ácido e uma base. E a reação de um ácido e uma base vai dar o quê? Sal mais água. Então, vamos colocar essa reação aqui, ó. HCl mais NaOH dando NaCl mais H2O. Ácido mais base dando sal mais água. Então, gente, a gente tem que no início, ó, você tem 0,1 mol de NaCl e 0,3 mols de NaOH. Então, vamos colocar aqui. Eu tenho 0,1 mol de HCl e 0,3 mols de NaOH, certo? E no início eu tenho 0 e 0. Acontece que esses reagentes, segundo a estequiometria, o balanceamento, eles não reagem na proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Então, se ele colocou 0,1 mol de HCl, dos 0,3 de NaOH, só vão reagir quanto? 0,1. Por isso que lá no enunciado do exercício, olha só o que ele diz. Olha aqui. A solução básica foi parcialmente neutralizada pela solução do ácido. Por quê? Porque a base é o meu reagente em excesso. Então, dos 0,1 que você tem aqui, ó, vai reagir 0,1 mol de NaOH, de HCl, 0,1 mol de NaOH, vão formar 0,1 mol de NaCl e 0,1 mol de água. Ok? Isso aí que vai reagir. Ah, professora, por que deu tudo igual? Porque tá tudo na proporção de 1 para 1. Então, vamos ver aqui, ó, o que sobra? Reagente subtrai, produto soma do início. Então, nesse caso aqui, ó, todo o HCl foi consumido, não sobrou nada. Aqui, sobrou 0,2 mols. De NaCl, 0,1 mol
e de água 0,1 mol, ok? Bom, aí ele quer o pH da solução resultante. Então, olha só, essa solução resultante, gente, ela será ácida, básica ou neutra. Ela será ácida se sobrar ácido. Vai ser neutra se não sobrar ácido nem base. E vai ser básica se sobrar base. E no nosso caso aqui, sobrou o quê? Sobrou base. Então, sobrou NaOH. Só que você tem mol, você tem quantidade de matéria. E a gente sabe que para calcular, a gente precisa em mol por litro. Então, molaridade, né? Número de mols sobre volume. Então, é 0,2 sobre o volume final, porque você juntou as duas soluções. Ó, você tem 0,1 litro aqui e 0,4 litros aqui. Somou? Então, juntou, vai dar 0,5 litros. Dividir por meio, mesma coisa que multiplicar por 2. Então, aqui eu tenho 0,4 mol por litro de quê? De NaOH, ok? Então, o que acontece aqui? Ele diz que a base, ela está 100% dissociada. Então, significa o quê? Que eu tenho Na+, mais OH-, certo? Quanto ele tem de NaOH? 0,4 mol por litro. Não está na proporção de 1 para 1 e não é 100%? Então, dos 0,4 mols de NaOH, quanto vai formar de OH-? Vai formar 0,4 mols de OH-. Então, eu tenho aqui, ó, achei a quantidade de OH-, certo? E eu não sei que pH mais pOH é igual a 14, não é isso? Certo? Isso se ele tiver a 25 graus Celsius. Então, se eu achar o pOH, eu posso calcular o pH. Então, como é que a gente calcula o pOH? Então, o pOH, ele é calculado por pOH é igual a menos log da concentração de OH-. Então, daqui eu tiro que pOH vai ser igual a menos log de quanto? 0,4 não é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1? É ou não é, gente? Então, certo? Então, daqui eu tenho que o pOH vai ser igual a menos log de 4 mais log de 10 a menos 1, certo? Por quê? Porque o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Aí ele me deu aqui que o pOH vai ser igual menos. O log de 4 ele me deu lá no enunciado, que vale 0,6. Então, vamos voltar aqui. 0,6. E log de 10 elevado a menos 1 na base 10 vai dar o quê? Menos 1. Então, daqui eu tiro que o pOH da minha solução vai ser igual a 0,4. Ok até aí, gente? Então, eu achei aqui o pOH, certo? Bom, agora ele quer o pH, então, vou voltar aqui, ó. pH é igual ao pOH aqui 0,6, que é igual a 14. Ou, mais, né? Mais 0,6, que é igual a 14. Então, pH vai ser 14 menos 0,6, certo? Que vai dar 13,4. Pronto. Achei aqui a minha resposta final. Então, vamos voltar lá no exercício. Então, aqui dá... aqui vai dar 13,6. Tá aí a resposta, ok? Então, nesse tipo de exercício, gente, você tem que ir fazendo as etapas e fazendo o seu raciocínio. Se você, ao invés de quiser fazer a tabela, fazer por regra de 3, também pode. Aí, você tem que achar que é um reagente em excesso e vai. Eu acho a tabela mais organizada, tá bem? Mas... você faz do jeito que você se organizar melhor. Quanto mais organizado você for, tá certo? Mais sucesso você vai ter nesse tipo de exercício, ok? Vamos para outra questão aqui.
Agora é uma questão de 2014. A indústria de alimentos, para se evitar que a massa de pães e biscoito fiquem com aspecto amarelado, utiliza-se como aditivo um ácido orgânico fraco, monoprótico, o propanóico. Considerando a constante de ionização do ácido propanóico igual a 1 vezes 10 a menos 5 e as condições de temperatura e pressão de 25 graus Celsius e 1 atm, o pH aproximado dessa solução de concentração 0,01 mol por 0,001 mol por litro desse ácido é. Então, olha só. Primeiro, vamos tirar os dados do exercício. Ele fala que é a constante de ionização do ácido. Então, eu tenho Ka, tudo bem? Então, ele diz aqui que Ka vale 1 vezes 10 a menos 5, que é a mesma coisa, né, gente? Que 10 a menos 5. E ele me deu também que a concentração, a molaridade desse ácido, certo? Vale fraco monoprótico, vale 10 a menos 3, não é isso? Mol por litro. E ele quer saber qual é o pH. Tudo bem? Então, gente, a gente sabe que a concentração de H+, de um ácido fraco monoprótico é raiz quadrada de Ka vezes a molaridade. Da onde você tirou essa fórmula? Da junção de Ka é igual a M alfa ao quadrado com concentração de H+, é igual a M alfa. Juntando essas duas fórmulas, eu chego nessa daqui. Então, daqui eu tenho que a concentração de H+, vai ser igual a raiz quadrada de 10 a menos 5 vezes 10 a menos 3. Concentração de H+, é igual a raiz quadrada de 10 a menos 8. Então, daqui eu tiro que concentração de H+, é igual a 10 a menos 4 mol por litro, certo? pH não é igual a menos log da concentração de H+? Então, pH vai ser igual a 4. Então, tá aqui, ó, letra B, 4. Ok? Essa é tranquila. Essa daí, enquanto a primeira envolvia mistura de soluções de solutos diferentes que reagem entre si, esse daqui envolve a parte de equilíbrio iônico, não é isso? Na lei da diluição de Oswald. Então, vamos lá. Próxima questão é uma questão de 2013, onde ele diz: considere uma solução de HCl de concentração 0,1 mol por litro, completamente dissociado, grau de dissociação 100%. Então, quer dizer, ácido forte. Tomando-se apenas 1 ml dessa solução e adicionando-se 9 ml de água pura, produz-se uma solução. O valor do potencial hidrogeniônico dessa solução será... Então, olha só, gente, qual o esquema aqui? Ele possui uma solução de HCl, tudo bem? Aqui, guardado no laboratório dele, onde a concentração em quantidade de matéria é 0,1 litro. Ou, desculpa, 0,1 mol por litro. Tudo bem? Completamente dissociado. Aí, ionizado. Aqui ele retira uma porção, que a gente também diz uma alíquota. Aqui ele retira uma alíquota, que a gente vai chamar de solução A, certo? De 1 ml, passando para litro, 1 dividido por 1000, 0,3 litros, ok? Se ele tirou uma alíquota, você concorda que a concentração que você tem aqui no seu balão volumétrico é a mesma que você tem na solução? Só você pensar o seguinte, ó, você tem uma jarra de suco, certo? Vai colocar o suco no copo. A solução da jarra, ela tá homogênea, ok? Porque é uma solução, então é uma mistura homogênea. Você vai colocar no copo. O gosto do suco do copo é diferente do suco da jarra? Não. Por quê? Porque eles têm a mesma concentração. Então, a gente pode dizer que a molaridade da solução A também vale 0,1 mol por litro. Daí, ele adicionou aqui um volume de água
igual a 9 ml, certo? E obteve uma solução B. Ele não tinha 1 ml, não adicionou 10, então ele ficou com 10 ml. 10 dividido por 1000, eu tenho um volume da solução B igual a 10 a menos 2 litros. E ele quer saber qual é o potencial hidrogeniônico aqui. Para isso, a gente tem que saber a concentração de H+, ok? Gente, se ele é um ácido forte, se a molaridade dele é 0,1 e ele é um ácido monoprótico forte, quer dizer que a concentração de H+ aqui também é 0,1 mol por litro, certo? Que é a mesma quantidade de HCl que eu tenho, eu vou produzir de H+, ok? E ele quer descobrir o pH. Só que para descobrir o pH, eu tenho que achar a concentração de H+ em B. Que operação que ele fez aqui? Isso aqui não é uma diluição, gente? E não é porque ele tinha uma concentração inicial, adicionou água e vai obter uma solução final de uma concentração menor, certo? Então, a gente sabe que para resolver uma questão de diluição, a gente utiliza uma regra de 3 inversa. Qual é? A gente vai colocar que a concentração de H+ em A vezes o volume da solução A é igual à concentração de H+ em B vezes o volume de B. Então, vamos substituir? A concentração de H+ em A é 10 a menos 1, certo? O volume de A, 10 a menos 3. 10 a menos 1, porque a concentração é 0,1. Que é igual à concentração de H+ em B, que ele quer, vezes o volume de B, que é 10 a menos 2. Aqui não dá 10 a menos 4? Dividido por 10 a menos 2, eu vou achar que a concentração de H+ vai ser igual a 10 a menos 2, o quê? Mol por litro. Pronto. Agora é só achar o pH. Eu não tenho que pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, pH é igual a menos log de 10 a menos 2. Então, cai o menos 2, fica mais 2. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, pH é igual a 2. Então, tá aqui a nossa resposta, ok? Então, o problema não é calcular o pH. O problema é você chegar na concentração de H+. Por isso que ele vai utilizar mistura de soluções, equilíbrio iônico, titulação. Pode usar um monte de coisa para você, para você poder calcular a concentração de H+ dessa solução. Próxima. Uma questão de 2011. Uma solução aquosa a temperatura de 25 graus Celsius apresenta um potencial hidrogeniônico igual a 6. Então, quer dizer que o pH é igual a 6. A concentração em mol por litro de OH-, certo? E o seu potencial hidroxiliônico, o POH, quanto vai dar? Nessa solução são respectivamente, concorda? Então, veja bem, gente. Se o pH é igual a 6, significa que... Vou botar aqui embaixo. Se o pH é igual a 6, significa que a concentração de H+ é igual a 10 a menos 6 mol por litro. Tudo bem? Certo? Ele não diz que o Kw é 10 a menos 14? O que é o Kw? Concentração de H+ vezes concentração de OH- é igual a 10 a menos 6. Então, concentração de OH- aqui vai dar quanto? 10 a menos 8 mol por litro. Então, quer dizer que o POH é igual a 8, certo? Ou se não, você pode fazer também, ó. pH não é 6? Ele não diz que Kw é 10 menos 14? Então, pH mais POH é igual a 6. Então, é igual a 14. Certo? Se o POH é igual a 14, quer dizer que a concentração de OH- vai ser igual a 10 elevado a menos 14 mol por litro. Então, tá aí. Tudo bem? Eita!
10. Difícil aqui, hein, gente? Vai fazer as coisas com pressa que dá. É igual a 14. Certo? Ele achou que o pH não é igual a 6, então quer dizer que o POH é igual a 8, né? 14 menos 6. Então, a concentração de OH- é igual a 10 a menos 8 mol por litro. Ok? Então, pode fazer pelo pH ou pela concentração de OH-. Aí, qual que você se sentir mais confiante, certo? Agora, a SPSEC de 2001. O organismo humano produz, em média, 1,5 litros de solução de ácido clorídrico. Suco gástrico, 0,1 m. O que quer dizer esse m, gente? Esse m aqui é chamado de concentração molar, ou seja, concentração em mol por litro, que hoje a gente chama de concentração em quantidade de matéria. E, de vez em quando, de molaridade, não é isso? Então, ele produz 0,01 mol por litro por dia no estômago. Admita o ácido totalmente ionizado. Então, quer dizer que ele é um ácido forte. O valor do pH desse suco é... Para que ele me deu o volume? Para nada. Porque eu tenho o seguinte. Eu tenho que a molaridade do HCl, não é isso? Não é 10 a menos 2 mol por litro? Ele não é um ácido forte? Aí que nem eu já falei para vocês, ó. HCl, ele é um ácido forte. H+, mais Cl-. Então, se eu coloquei 0,2 mols por litro de HCl, quer dizer que ele vai produzir 10 a menos 2 mol por litro de H+. Então, tá aqui, ó. Achei a concentração de H+, tranquilo, não é isso? Então, daqui eu tiro que pH não é igual a menos log da concentração de H+. Então, pH é igual a menos log de 10 a menos 2. O menos 2 cai, fica 2. Log de 10 na base 10, 1. Então, aqui eu tenho que o pH é igual a 2. Tudo bem, gente? Então, você vê que é meio frequente as questões de pH e POH nas provas da SPSEC, certo? E espero que eu tenha ajudado vocês e até a nossa próxima, ao próximo encontro, não é mesmo? Então, fiquem todos com Deus.